Olá, meu nome é Bernardo, você está no canal Aknat. Hoje a gente vai ver a primeira questão do primeiro artigo da Suma Teológica no nosso projeto de analisar cada artigo da Suma Teológica das terças-feiras. Hoje a gente vai ver, nosso primeiro artigo diz o seguinte: se é necessário outra doutrina além das disciplinas filosóficas. É interessante que Tomás, antes de começar a tratar sobre Deus, sobre o objeto da teologia, primeiro ele trata se há de fato uma teologia, começa a fundamentar a própria noção da que ele chama de doutrina sagrada, de uma teologia, não uma teologia natural, mas uma teologia revelada, uma teologia que se baseia em noções da fé que ultrapassam a mera capacidade humana. Então, justamente por isso que a primeira pergunta é se é necessário outra doutrina além das disciplinas filosóficas. No caso, Tomás vai dizer que é necessário uma doutrina além da filosofia, e a gente já vai diretamente na resposta. É importante, principalmente, a gente enfatizar a resposta, ainda que pode, digamos assim, haver outros aspectos na resposta a cada argumento, mas o importante de cada artigo é justamente o corpo do seu artigo em que ele soluciona e dá a resposta clara sobre a pergunta inicial. Então ele fala assim: respondo, era necessário existir para a salvação do homem, além das disciplinas filosóficas, que são pesquisadas pela razão humana, uma doutrina fundamentada na revelação divina. Aí ele vai colocar o primeiro argumento, a primeira justificativa. Primeiro, porque o homem está ordenado para Deus, como para um fim que ultrapassa a compreensão da razão, como diz Isaías: o olho não viu, ó Deus, fora de ti, o que preparaste para aqueles que te amam. Ora, é preciso que o homem que dirige suas intenções e suas ações para um fim, antes conheça este fim. De fato, né, ninguém ama aquilo que desconhece, é necessário que conheça algo e com isso possa amá-lo. Era, pois, necessário para a salvação do homem que estas coisas que ultrapassam sua razão lhe fossem comunicadas por revelação divina. E vamos continuar a leitura. Até mesmo com relação ao que a razão humana pode pesquisar a respeito de Deus, era preciso que o homem fosse também instruído por revelação divina. Com efeito, a verdade sobre Deus, pesquisada pela razão humana, chegaria apenas a um pequeno número depois de muito tempo e cheia de erros. No entanto, do conhecimento desta verdade depende a salvação do homem que se encontra em Deus. Assim, para que a salvação chegasse aos homens com mais facilidade e maior garantia, era necessário que fossem eles instruídos a respeito de Deus por uma revelação divina. Portanto, além das disciplinas filosóficas que são pesquisadas pela razão, era necessária uma doutrina sagrada. É interessante que esse segundo aspecto, Tomás enfatiza, em certo sentido, que a própria fé ela também vem auxiliar a debilidade da razão. Então pode acontecer, e ele até enfatiza isso um pouco mais também no início da Suma contra os Gentios, em que muitos filósofos ou muitos investigadores da verdade, de modo geral, podem, por exemplo, mesmo com boa vontade, podem não alcançar as verdades mesmo do âmbito natural. Então pode haver dificuldades, pode haver distorções, erros, né? E até em certo sentido pode haver algum tipo de má disposição do filósofo de alcançar essa verdade. Então a fé, ela vem também ao auxílio da razão para que, mesmo dentro dessas dificuldades do âmbito natural, a fé ela vem suprir e se auxiliar, inclusive as pessoas, inclusive os filósofos de modo geral. Além disso, também tem outra questão sobre a teologia revelada, que é o seguinte: isso ele também enfatiza no início da Suma contra os Gentios, que é que poucas pessoas conseguiriam atingir mesmo as coisas relacionadas ao âmbito de uma fundamentação natural sobre Deus, se também não fosse revelado pela fé. Então, por exemplo, assim como se há uma dificuldade dos próprios filósofos de alcançarem a verdade da fé pela sua própria razão, porque elas podem cair em erros ou algumas dificuldades, isso implica que se os filósofos já têm essa dificuldade, mesmo assim, quando alcançam depois de um tempo, né, de muita pesquisa, muitas pessoas que não são filósofos teriam a dificuldade de alcançar as verdades da fé se elas não fossem reveladas por certa iniciativa divina. Então daí a fé e a teologia, de modo geral, que se baseia nas verdades de fé, tanto que o próximo artigo é justamente para
que a gente vai ver em outra aula, justamente se a teologia é a ciência, se essa sagrada doutrina ela é ciência. Ele vai dizer que sim, de fato é uma ciência, a gente vai ver como ela é uma ciência na próxima aula. Mas é importante saber que essa fé transmitida, em certo aspecto, por essa doutrina sagrada, ela também vem auxiliar muitas pessoas que, não sendo filósofas ou tendo uma dificuldade para filosofar, podem alcançar as verdades que ultrapassam a mera capacidade humana por uma iniciativa e bondade de Deus, né? Isso também é outra coisa importante. Então, é conveniente que haja essa doutrina sagrada, tanto para auxiliar a razão dentro dessa capacidade limitada do ser humano que pode não atingir ou atingir com dificuldade as próprias verdades da fé, ou as próprias verdades naturais, bases da verdade da fé, quanto também para que você possa amar a Deus de um modo até mais elevado, para que conheça Deus dentro de uma revelação mais aprofundada e não apenas com as verdades da fé. É necessário que haja essa iniciativa divina para revelar aos homens as bases dos fundamentos daquilo que se deve crer, e com isso há uma certa ciência que toma esses fundamentos como os princípios que a gente vai ver na próxima aula. Então isso, hoje a gente viu de uma maneira bem simples que é necessário uma doutrina que ultrapassa a capacidade da razão, principalmente dois argumentos que explicitam isso. No próximo artigo a gente vai ver se essa compreensão ela é uma ciência, ou de que modo a gente pode compreender isso com a própria noção de ciência. E se vocês estão gostando do canal, gostando do vídeo, curta os vídeos, né, compartilhe os vídeos e até o próximo vídeo. Até mais.